Prepare-se para viver uma das histórias mais impressionantes já contadas no sertão. O dia em que Lampião, o rei do cangaço, enfrentou cara a cara uma criatura que até os mais valentes temiam pronunciar o nome, o lobisomem. Essa narrativa mergulha fundo nas lendas do Nordeste, trazendo um encontro impossível, mas que poderia ter acontecido nas noites misteriosas da Caatinga, onde a coragem dos homens se mistura ao medo do sobrenatural. Aqui, realidade e mito se encontram, dando vida a uma batalha épica que desafia o tempo, a lógica e até mesmo o destino. Imagine o sertão iluminado apenas pela lua cheia, o silêncio cortado pelo vento seco e, de repente, o uivo arrepiante que ecoa pelos arbustos. É nesse cenário que Lampião, com sua tropa de cangaceiros, se depara com uma presença sombria que não é de homem nem de bicho. O lobisomem, criatura das noites nordestinas, surge com olhos em brasa e garras afiadas, pronto para reivindicar seu território. Mas o cangaceiro, conhecido por não recuar diante de nenhum inimigo, decide enfrentar aquilo que nem as balas costumam derrubar. O que segue é uma luta intensa, onde a destreza de Lampião se choca contra a fúria selvagem da besta. Cada movimento é carregado de suspense, cada golpe traz a dúvida. Seria possível que um homem derrotasse a criatura mais temida das lendas nordestinas? A poeira do chão se ergue como fumaça e o sertão vira palco de um espetáculo que mistura ação, coragem e mistério. Mas o que ninguém espera é o desfecho dessa batalha. Um final surpreendente que revela muito mais do que apenas força e valentia. Um segredo escondido nas entranhas do folclore nordestino. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para conhecer outras narrativas fantásticas que o sertão guarda em segredo. Porque cada uivo na noite, cada sombra entre as árvores pode esconder uma nova história que você ainda não ouviu, mas que precisa descobrir. O sertão e a sombra. No árido e místico sertão nordestino, as lendas se entrelaçam com a poeira e o sol inclemente. Ali, onde o cangaço impunha sua lei, um nome ressoava com a força de um trovão: Lampião, o rei do cangaço. Mas, e se a escuridão da noite trouxesse uma criatura ainda mais ancestral, uma fera sedenta de sangue, capaz de desafiar até mesmo o mais temido dos homens? Prepare-se para uma história que nunca foi contada, onde a lenda do cangaceiro encontra o horror do lobisomem. Lampião, o rei do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, não era apenas um cangaceiro. Ele era um símbolo de resistência e terror. Armado com seu facão e rifle, ele e seu bando dominavam a Caatinga, temidos pelas autoridades e, por vezes, vistos como justiceiros pelos mais pobres. Sua bravura era inquestionável, sua astúcia lendária e seu nome sussurrado com respeito e medo em todo o Nordeste. Sua história é um emaranhado de fatos e mitos, tornando-o quase uma figura sobrenatural. O chamado do terror. Mas a vasta extensão do sertão guardava segredos mais antigos que o próprio cangaço. Em uma noite de lua cheia, em um vilarejo isolado, um terror diferente começou a se espalhar. Gritos dilaceraram o silêncio, seguidos por uivos bestiais que ecoavam pelas serras. Animais foram encontrados mortos, com feridas que nenhum felino da Caatinga poderia ter causado. E logo, relatos de corpos humanos mutilados começaram a surgir. A lenda do lobisomem. Os mais velhos do vilarejo, com o terror estampado nos olhos, sabiam o que aquilo significava. Não era apenas um jaguatirica ou uma onça pintada. Era o lobisomem, a criatura das lendas condenada a vagar nas noites de lua cheia. Um homem amaldiçoado, transformado em uma besta indomável sedenta por carne e sangue, com força e ferocidade inigualáveis. O pavor era palpável e a esperança escassa.
O desafio inesperado. As notícias do terror chegaram aos ouvidos de Lampião, trazidas por viajantes apavorados que cruzavam seu território. Inicialmente, o cangaceiro desprezou as histórias, considerando-as superstições de gente amedrontada. Contudo, a persistência dos relatos e o aumento da violência na região, que ameaçava o fluxo de suprimentos e o respeito de seu nome, começaram a irritá-lo. Este não era um desafio de coronéis ou volantes, mas algo diferente, algo que exigia sua atenção. O ceticismo e o medo. Os homens de Lampião, valentes diante de balas e facões, tremiam com a menção do lobisomem. Eles eram homens de fé e de superstições, e a ideia de enfrentar uma criatura sobrenatural era mais assustadora do que qualquer embate com a polícia. Os cangaceiros começaram a questionar a sanidade da missão, com os sussurros de que nem mesmo o rei do cangaço poderia lutar contra o mal encarnado. A decisão do rei. Lampião, apesar de sua própria superstição, não podia permitir que o medo enfraquecesse sua autoridade. Ele viu no lobisomem não apenas uma ameaça, mas um teste, uma forma de solidificar sua lenda. Com um brilho determinado nos olhos, ele declarou que, fosse qual fosse a criatura, ela seria caçada e eliminada. O sertão era seu reino e nenhuma fera, natural ou sobrenatural, dominaria suas terras. A jornada para o inferno. Com apenas alguns de seus homens mais leais, aqueles que ainda ousavam desafiar o desconhecido ao lado do chefe, Lampião partiu em direção ao vilarejo amaldiçoado. A paisagem que antes parecia familiar, agora se tornava sombria e opressora. Cada arbusto e cada sombra escondendo um potencial perigo. A tensão era quase palpável no ar, e o silêncio da caatinga era quebrado apenas pelo ranger das celas e o sussurrar do vento. Rastros de terror. Ao chegarem, o cenário era desolador. Casas abandonadas, portas arrombadas e um cheiro metálico pairando no ar. Lampião encontrou rastros gigantescos no chão, mais parecidos com patas do que com pés humanos, e marcas de garras afiadas em troncos de árvores. A descrença deu lugar a uma verdade fria e brutal. Aquilo não era um animal comum, não. Era uma força da natureza, ou talvez do inferno. A toca da fera. Seguindo os rastros, Lampião e seus homens adentraram uma área mais densa da caatinga, onde a vegetação se tornava quase impenetrável. Encontraram uma gruta escura, com ossos espalhados na entrada e um cheiro pútrido. Era o covil da criatura, o lugar onde ela se refugiava durante o dia, esperando a próxima lua cheia para se transformar e atacar. O confronto era iminente. A armadilha. Com sua astúcia lendária, Lampião decidiu armar uma emboscada. Ele sabia que balas comuns não seriam o suficiente contra uma criatura sobrenatural, mas também conhecia as lendas. Com a ajuda de um padre local aterrorizado, conseguiram derreter algumas moedas de prata para fazer balas especiais. Posicionou seus homens em ponto estratégico ao redor do vilarejo, esperando a noite de lua cheia. A chegada da besta. A lua cheia subiu, imponente e prateada, banhando o sertão num brilho espectral. Um uivo arrepiante rasgou o silêncio da noite, vindo da direção da gruta. A criatura se aproximava, seus passos pesados ecoando, e logo sua silhueta monstruosa surgiu na borda do vilarejo. Com o olho vermelho e focinho comprido, o lobisomem era a personificação do terror, uma massa de músculos e fúria incontrolável. O confronto épico.
O lobisomem avançou, ignorando as armadilhas, sua fúria cega o impulsionando. Lampião deu o sinal. Tiros ecoaram, mas a criatura parecia invulnerável, avançando sobre os cangaceiros que, apesar do medo, disparavam suas armas. O facão de Lampião brilhou, mas a velocidade e a força do monstro eram assustadoras. A batalha entre o homem e a besta havia começado. Um duelo de lendas. A fúria descontrolada. A criatura jogou um dos homens de Lampião para longe com um golpe de sua pata e o cangaceiro, com sua agilidade, desviou de uma investida mortal. O lobisomem era uma força bruta, seus uivos ecoando com uma ferocidade primordial. Lampião percebeu que a força bruta não seria suficiente. Ele precisava de sua astúcia, sua mente afiada para encontrar uma abertura. Ele sabia que o confronto seria brutal e talvez fatal. O golpe final. Em um momento de distração da fera, Lampião agiu. Com uma agilidade surpreendente, ele se aproximou, sacou seu facão e, com a precisão de um raio, fincou a lâmina de prata no coração da criatura. Um uivo agonizante rompeu a noite e o lobisomem, em meio a uma nuvem de fumaça e um último espasmo, caiu ao chão, se transformando lentamente em um corpo humano pálido e sem vida. A lenda cresce. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas logo substituído pelos gritos de alívio e gratidão dos moradores. Lampião, o rei do cangaço, havia enfrentado e vencido não apenas homem, mas uma criatura das lendas. Sua fama se espalhou ainda mais, e a história do cangaceiro que derrotou o lobisomem se tornou mais um capítulo em seu mito. Um aviso de que nem mesmo as forças mais sombrias ousariam desafiar o rei do sertão. O legado de medo e coragem. A batalha entre Lampião e o lobisomem é uma fantasia, claro, mas ela nos faz refletir sobre as fronteiras entre o real e o imaginário, o medo e a coragem. No sertão, onde a vida era dura e a justiça muitas vezes falha, figuras como Lampião preenchiam um vácuo, tornando-se heróis ou vilões, dependendo da perspectiva. E é nessa mistura de realidade e lenda que a cultura popular floresce, dando vida a histórias que desafiam o tempo. Conclusão e chamada à ação. Essa história nos mostra como o medo pode assumir muitas formas, mas a coragem, mesmo que imperfeita, sempre encontra um caminho. Lampião, o homem, pode ter sido mortal, mas sua lenda, como a do lobisomem, vive para sempre no imaginário popular. Mas e você? O que acha? Se essa batalha fosse real, quem você acha que realmente venceria? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe suas próprias lendas do sertão.